Queridos catequizandos e catequizandas de nossa paróquia, nosso encontro de hoje abordará os mistérios dolorosos da vida de Jesus. É importante nos colocarmos com o espírito de fé e de confiança para que estes mistérios nós assimilamos no nosso projeto de vida. Pois o projeto de Jesus se completa na sua morte, sinal de seu amor até o fim. Mesmo diante da dor extrema, Jesus não desvia do desígnio do reino de Deus. Ele assume a cruz com liberdade e revela seu amor incondicional por todos nós. Pelo seu sangue é selada a nova aliança e são desmascaradas as artimanhas da mentira, do poder opressor que se opõe ao reino de Deus. A cruz, que significava destruição, torna-se reconstrução da condição humana. Jesus atua como servo. Isaías vai nos dizer que Jesus era o servo sofredor. Ele testemunha e proclama com fidelidade o reino de Deus. Mostra que o reino está presente no meio de sinais, prodígios, milagres, que não revelam como um Jesus milagreiro. Eles são sinais concretos que revelam a chegada do reino de Deus até nós. Jesus evangeliza os pobres e se faz pobre com eles. Jesus quer garantir a vida aos que são incapazes de garanti-la por si mesmos e põe toda a força em Deus. Jesus não morreu porque quis, mas ele foi morto, tornando-se assim um mártir e, dessa maneira, uma testemunha fiel da sua missão, como resposta ao desejo de Deus. Jesus dá sua vida, gasta a sua vida pelo reino de Deus, porque Ele é o Filho amado. Jesus é condenado fundamentalmente porque atingiu o centro da vida do templo. No templo existiam os sumos sacerdotes, que se destacava entre eles era Caifás. Os sumos sacerdotes mantinham-se no poder à medida que faziam a vontade de Roma, do poder de Roma, e buscavam manter a ordem. Jesus, com seu gesto no templo, expulsando os vendedores do templo, tumulta a ordem estabelecida. Ele se torna um perigo para Roma. O reino de Deus, defendido por Jesus, põe em questão ao mesmo tempo aquela armação de Roma e também de todo o sistema do templo de exploração. As autoridades judaicas, fiéis ao Deus do templo, veem-se obrigadas a reagir. Jesus incomoda. Invoca Deus para defender a vida dos últimos. Caifás e os seus servos o invocam para defender os interesses do templo. Por isso, condenam Jesus em nome do seu Deus, mas ao fazê-lo, estão condenando o próprio Deus verdadeiro. O mesmo acontece com o Império de Roma. Jesus não vê aquele sistema defendido por Pilatos, um mundo organizado segundo o coração de Deus. Ele defende os mais esquecidos do templo, do império. Pilatos protege os interesses de Roma. As autoridades judaicas e também o prefeito romano movimentam-se para assegurar a ordem e a segurança. No entanto, não é uma só questão política. No fundo, Jesus é crucificado porque sua atuação, sua mensagem sacodem pela raiz todo aquele sistema organizado no poder, na riqueza do Império Romano e da religião do templo. E é Pilatos quem vai pronunciar a sentença contra Jesus. Antes da sentença final, como sabemos, da morte de Jesus, há ainda um espaço de tempo dramático, vivido em 3 atos. O primeiro ato
é a apresentação que Pilatos faz de Jesus, não encontrando nele erro algum, nada que possa acusar Jesus a fim de condená-lo à morte. Pilatos, no entanto, é incapaz de dizer não ao projeto perverso de opressão do povo pobre e dos que estão condenados injustamente e inocentemente. O segundo ato que encontramos é a flagelação de Jesus. A flagelação era a punição descrita no Código Penal Romano, que infligia como castigo, juntamente com a condenação à morte. E um terceiro ato que encontramos nos evangelhos é a coroação de espinhos. Esta representava, na verdade, uma zombaria para quem quisesse ser rei. A fidelidade de Jesus ao reino de Deus o leva à superação de toda tentação, de usar o poder do Espírito Santo para se livrar desta condenação. Segundo o evangelista Lucas, Jesus toma uma decisão forte de ir para Jerusalém. É uma decisão firme. Cada passo de Jesus é definido e não há como voltar atrás. O evangelista Lucas nos descreve que Jesus endureceu o rosto e foi para Jerusalém. É o grande momento da decisão e da fidelidade. Jesus, claro, sabia do possível confronto em Jerusalém. Sabia que por algum pecado ou ofensa religiosa, o profeta seria lapidado, seria maltratado. Jesus podia ter esperado o sofrimento, mas não a sua morte por crucificação. Nesse sentido, como consequência, Jesus nem sequer é morto com a dignidade de profeta. Ele morre crucificado. A crucificação era sinal de castigo aos escravos e tinha a intenção de colocar medo na população e servir como um exemplo, um ato público de exemplo de castigo para que ninguém tentasse fazer o mesmo. A morte de Jesus é um ato supremo da sua liberdade e do seu amor. Jesus vive a obediência total em união com o Pai. O Filho do Homem foi levantado a fim de atrair todos a si e também ao Pai. Mesmo diante da dor suprema, da dor extrema que Jesus enfrentou, Jesus não desvia-se do desígnio do reino de Deus. Ele vive a entrega à vontade do Pai, com a plena liberdade e também gratuidade. A cruz testemunha o imenso e eterno amor que flui do coração do Pai. O que o Pai quer não é que matem seu filho, mas que o filho viva o seu amor até as últimas consequências. Jesus morreu como viveu, ou seja, morreu amando até o fim. Deus não pode evitar a crucificação, porque para isso deveria destruir a liberdade que Ele mesmo criou dos seres humanos e negar-se a si mesmo como amor. O Pai não quer o sofrimento e o sangue, mas não se detém nem sequer diante da tragédia da cruz e aceita o sacrifício de seu Filho amado, unicamente por amor, um amor insondável para conosco, um grande mistério. Assim é Deus. Na cruz perpassa a infidelidade da humanidade ao projeto de Deus. A morte de Jesus realiza a radical experiência humana do abandono. Na cruz, Jesus experimenta o fracasso do seu projeto. Ele sente o abandono até mesmo daqueles que o acompanhavam durante sua vida. É escândalo e humilhação máxima a alguém. Na cruz, Jesus sofre e morre. Sem dúvida, a primeira coisa que todos nós descobrimos no crucificado do Gólgota, que é o lugar onde Jesus foi crucificado, torturado injustamente até a morte pelas autoridades religiosas e pelo poder político, é a força destruidora do mal, a crueldade do ódio
e o fanatismo da justiça. Mais precisamente ali, nessa vítima inocente que é o Cristo, nós, seguidores de Jesus, vemos que Deus, identificados com todas as vítimas de todos os tempos, a cruz representa destruição e morte violenta. Cruz significa desprezo, castigo e fim de tudo. Porém, se por um lado a cruz de Jesus é escândalo como consequência da sua vida, das suas ações, é também cruz redentora. A cruz em si, ela não é salvadora e nem mesmo redentora. A cruz pela cruz não passa de uma maldição. Salvadora mesmo é a vida de Jesus. Em outras palavras, meu querido catequizando e catequizanda, a cruz passou a ser salvadora por causa da vida de Jesus. A cruz é salvadora porque constitui um resumo de uma radicalização máxima de entrega de Jesus, vivida durante toda a sua vida. Com a cruz, ou termina nossa fé em Deus, ou nos abrimos a uma nova compreensão e surpreendente de um Deus que encarna no nosso sofrimento, nos ama de maneira incrível. Deus não responde o mal com o mal, mas do mal provém a redenção, o perdão dos nossos pecados. A cruz, que significava destruição, torna-se reconstrução da condição humana. O mistério da cruz não está simplesmente diante de nós, mas envolve todos nós, dando novo valor à nossa vida cristã. Na cruz, a morte é vencida, ou seja, a morte é transformada em vida. O projeto de Jesus se completa na sua morte, sinal do seu amor até o fim. Jesus assume com a cruz a liberdade e revela seu amor incondicional por todos nós. Como afirma João Batista, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pelo seu sangue é selada a nova aliança. Nessa perspectiva, a morte de Jesus faz parte de um grande projeto de Deus, um grande mistério. O último dia de Jesus é o primeiro a partir do qual o mundo foi redimido. Da cruz de Cristo nasce um novo mundo, baseado na vitória sobre o pecado, sobre o mal, o que possibilita a todos nós chamar a Deus de Pai. E sobre a morte, pensar que ela é apenas uma passagem, não mais o fim. Nós encontramos em cada missa Jesus que dá seu próprio corpo e sangue, o verdadeiro sacrifício que encontramos no Gólgota, onde Jesus morreu, se faz presente hoje na Santa Missa, no nosso altar, onde nós sacrificamos novamente Jesus e comungamos do seu corpo e sangue para a nossa salvação, como alimento para a nossa alma. A morte de Jesus é prova de um grande amor para conosco, de um amor sem medida, que se dá como alimento, que se dá na palavra de Deus, na sua escuta. Enfim, queridos catequizandos, nós encontramos todo o projeto de Deus marcado por este amor que passa também pelo sofrimento. Somos chamados a perceber que também nosso sofrimento, nossas tristezas, nossas decepções, nossas dificuldades, aliadas ao sofrimento de Cristo, ganham um novo sentido. A dor por si só é vazia, mas quando enfrentamos todas as nossas dificuldades junto de Deus, junto de Cristo que morreu na cruz, nós ganhamos uma nova força para prosseguir a nossa caminhada cristã. Hoje nós refletimos sobre esses mistérios que envolvem a vida de Jesus. E o mistério do sofrimento envolve a nossa vida, porque todos nós, uma hora ou outra, sofremos por alguma coisa. Mas Deus está junto de nós. Assim como esteve com Cristo na cruz, Ele chama a mim e a você a prosseguir nossa caminhada cristã
com fé e com fidelidade ao projeto do Pai. Esta foi a catequese nossa dessa semana. Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima semana.